Bom dia, família Nova Estação, bem-vindos a mais um culto online. A palavra de Deus diz no Salmo 122:1: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sei que hoje você está aí na sua casa, mas eu quero te convidar aí mesmo, onde você está na sua casa, a adorar, a louvar a Deus e a se conectar com aquele que é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Quero orar com você, Senhor Deus, obrigado. Obrigado por cada pessoa que está assistindo a este culto online. Que em nome de Jesus todos possam ser abençoados, tocados poderosamente pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, este é um momento importante, quando nós demonstraremos diante do nosso Deus um coração generoso e um coração fiel. Para isso, quero ler-lhes um texto lá de 1 Reis 17, a partir do versículo 8, é o texto que fala da viúva de Sarepta. Diz o seguinte, o texto: Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te, vai viver em Sarepta, no território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te sustente. Ele partiu para Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para eu beber. Quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho. Nós o comeremos e depois morreremos. Então Elias lhe disse, não temas, vai, faze como disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traze-o aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Israel, a farinha da vasilha não acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim ele, ela e sua família comeram durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e não faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Esse texto é um texto maravilhoso, que lança um desafio a uma mulher desesperada que não tinha sequer o que comer. E a promessa, através do profeta Elias, é de que Deus a sustentaria. Então esse texto nos desafia primeiro a confiarmos no Senhor, colocarmos a nossa vida inteiramente em suas mãos, abrirmos mãos daqueles recursos que nós achamos que são nossos, mas que são de Deus, e a partir daí depositá-lo confiantemente no altar do Senhor, crendo que o mais Ele fará. A Bíblia diz, entrega teu caminho, Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ou seja, seja uma pessoa que confia plenamente no Senhor, independentemente das circunstâncias. Então eu desafio você a fazer como esta viúva de Sarepta. Uma mulher necessitada, uma mulher que não tinha mais o que comer, uma mulher que diz, olha, nós vamos fazer um pouco de pão e aí vamos morrer.
mas ela confiou, entregou, e o resultado foi o quanto ela foi abençoada. O azeite da botija não se acabou. E comeu ela, o filho e toda a sua família, porque havia a abundância do Senhor ali. Creia na abundância do Senhor, entregue a tua vida ao Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas que você acha que é sua e que são de Deus, entregue a Ele, e você receberá e verá o quanto Deus é generoso e misericordioso. A nossa generosidade, quando se encontra com a generosidade de Deus, o céu se abre. Receba as bênçãos de Deus para a tua vida e seja um cooperador do reino de Deus em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, gente? Meu Deus do céu. Fecha teus olhos. Nós estamos na presença de Deus, amém? E se o Espírito Santo não falar conosco nesta noite, de que adianta estarmos aqui, né? O Espírito Santo tem falado, tem ministrado no nosso coração, e eu creio que Ele continuará a fazer isso para a glória dele mesmo, amém? Coloca a tua mão no teu coração e vamos orar. Senhor, estamos felizes porque estamos na tua presença, Senhor. Se o melhor lugar que nós poderíamos estar é este. E nós queremos aproveitar o máximo desse tempo pequeno que estamos vivendo aqui, Senhor. Então eu rogo a Ti, aliás, nós rogamos a Ti, Espírito de Deus, vem sobre nós, abre a nossa mente, fala ao nosso coração, arma-nos com as Tuas próprias armas, faze-nos crescer nesta noite, e que saiamos daqui mais fortalecidos. Mas esse fortalecimento só pode vir do Senhor, porque nós não temos poder para isso. Somos todos seres humanos carentes de um toque especial do Senhor, carentes de um abraço do Senhor, carentes de uma voz do Teu Espírito que fale ao nosso coração, que nos motive a viver para Ti, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas e nos abençoa, Pai, com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma grande salva de palmas para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Amém. Hoje eu trouxe uma Bíblia um pouco mais complicada. Eu gosto de Bíblia complicada, tradução complicada, porque a gente pensa mais, né? Você pega uma Bíblia mastigada, aí não tem muito o que fazer, está tudo pronto, mas daqui não, aqui é mais complicado. Um dia desses eu vou derrubar essa água aí, então vocês fiquem espertos, tá? Porque eu, com certeza, um dia eu vou bater a mão, vou derrubar. Eu até ia pedir, põe numa outra mesinha, porque quando eu estou almoçando, quantas vezes em restaurante, eu vou conversar, meto a mão no copo, derrubo tudo, é comum isso. Eu não sei por que está acontecendo isso comigo. Irmãos, vocês estão vendo essa imagem aqui no telão? Eu quero introduzir essas poucas palavras com esse olha aqui, ó. Isso aqui são, não diria que bandeiras. A nossa não está aqui ainda, né? O nosso pingo, o nosso é pingo, né? É um pingo, o nosso símbolo é uma gota. Se virar, vira um pingo, então é gota. É uma gota. A nossa gota não está aqui ainda, mas a gente estará. Daqui a algum tempo estará, porque nós vamos crescer, vamos aparecer e tal, daqui a pouco estaremos. Ok, então nós temos aqui Convenção Batista, Congregação Cristã, Igreja Presbiteriana do Brasil, nasci lá. Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, irmãos menonitas, os menonitas são mais do sul lá, né? E por aí vai, a Sara Nossa Terra, a Igreja Metodista, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, é muito mais no sul, Igreja do Brasil para Cristo, Assembleia de Deus e tudo mais. São símbolos das igrejas evangélicas, e tem muito mais, aqui tem alguns, né? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque são tipo bandeiras dessas muitas denominações. Quero dizer uma coisa para você, você pode desistir de uma dessas bandeiras aí. Por exemplo, eu nasci e com muita honra na Igreja Presbiteriana do Brasil, aonde eu me converti. Teve momentos maravilhosos, a Igreja Presbiteriana do Brasil teve um momento de muito avivamento aqui. Eu lembro de um pastor que veio pregar do Rio de Janeiro, na Igreja Presbiteriana naquela época, aí no centro, Santa Bárbara, que as pessoas ficaram do lado de fora da janela para ouvir o pregador, o reverendo Antônio Elias, falecido já. E por aí, daquela época, muitas igrejas presbiterianas brotaram aqui na nossa cidade, né? Aí
em 1987, 88, por um grande movimento do Espírito Santo, tenho certeza disso, surgiu a comunidade evangélica. Então eu saí de debaixo do símbolo, daquela bandeira da igreja presbiteriana, e fui para a igreja, a comunidade evangélica, que não tinha símbolo, acho que nunca teve, que depois passou a ser Sara Nossa Terra. E em 2000, não sei quando, alguns anos atrás, eu saí de debaixo desse símbolo da Sara Nossa Terra, que eu honro muito, e vim para a nova estação, que é a Gota. E eu continuo crente, continuo pertencente a Jesus, e eu creio que o Espírito Santo ainda fala através de mim. E eu sempre fui abençoado. Quer dizer, não há problema de você sair de debaixo desse tipo de bandeira, ir por uma outra bandeira, desde que para onde você vá, pregue genuinamente o Evangelho de Jesus Cristo. Agora põe a outra bandeira, por favor. Tira essa, põe a outra. Agora, dessa bandeira você nunca poderá sair. Você pode sair daquela e para aquela, mas você nunca vai poder sair debaixo dessa bandeira, que não é nossa. Está escrito Nova Estação, Church, mas não é nossa. É a visão nossa, mas não é nossa visão. É a visão de Deus. Quando aquele jovem perguntou para Jesus, qual é o maior de todos os mandamentos? O que Jesus respondeu? Olha, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força e com todo o entendimento. E o segundo é amar ao próximo como eu te amei, como Cristo nos amou. E o terceiro, na grande comissão, fazer discípulos. Debaixo dessa bandeira, você e eu não podemos sair. Você pode desistir daqueles outros símbolos, mas você não pode desistir desse símbolo aqui. Lá, debaixo de símbolos, aquele tipo de símbolo que eu acabei de falar, que não tem nada errado, nós temos o nosso, né? Nós temos o nosso. Você pode tornar-se um religioso, mas não tornar-se-á um religioso se você se mantiver debaixo desse tipo de bandeira aqui. Amar a Deus, amar ao próximo e fazer discípulos. Amém ou não amém? Muito bom. E eu comecei desse jeito, né? O tema da minha mensagem é uma resposta que você deve dar ao nosso arqui-inimigo, Satanás ou diabo, que insiste em fazer você desistir. Você pode desistir de símbolos, mas não pode desistir da bandeira de Jesus. Amém? Então, o tema da mensagem é uma resposta ao diabo. Imagina se o diabo chega para o Tiago e fala assim, Tiago, desista. O Hugo é muito chato. A careca dele é muito mais bonita que a sua. Entendeu? Sai desse negócio. É confusão. Quando eu fui ser ordenado em 1989, quando saí do carro, ouvi uma voz praticamente audível que dizia, você vai entrar numa fria, cai fora desse negócio. Eu falei, sai de Satanás. O bispo Rodovalho veio lá de ônibus naquela época, aqui em Santa Bárbara, fazer a minha ordenação só de mim. Era o único. E eu continuei, falei, não vou desistir desse negócio, o negócio deve ser bom. Deve ser bom. E o título da mensagem é, desistir? Eu, Satanás? Jamais. Fale assim, desistir? Eu? Jamais. Amém? Fala para o teu irmão, nunca desista dessa bandeira. Porque essa bandeira é a bandeira de Jesus Cristo. Com essa bandeira, nós transformaremos o mundo. O mundo precisa de homens e mulheres destemidos e determinados e convictos debaixo dessa bandeira. Nós somos um exército, amém, queridos? Nós estamos aqui passando em tempo de férias. Nós não vemos esse mundo para passar momentos agradáveis. A igreja é um lugar onde você vem para se alimentar, se fortalecer, se armar das armaduras de Deus e sair à batalha. É por isso que você não pode desistir. Semana passada nós tivemos um culto maravilhoso com o pastor Zezinho. Deus agiu poderosamente. Muita gente foi curada aqui nas suas relações com o seu pai. E agora, irmão? E agora? Vai choramingar de novo? Vai ficar, Senhor, mendigando, mais bênção, mais bênção. Deus te abençoou, te curou. Agora Ele quer te capacitar e te armar para você, porque você não faz parte de um grupo, de um clube. Você faz parte da Igreja de Jesus Cristo. E a Igreja de Jesus Cristo é um exército. Nós estamos aqui em batalha no mundo espiritual. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas que é contra o quê? É contra os espíritos dominadores deste mundo tenebroso. Este mundo jaz no maligno. E o que incomoda o inferno é crente corajoso. E o que anima o diabo é crente desanimado, morno.
que a Bíblia diz que Jesus falou, estou a ponto de vomitar da minha boca. Minha palavra hoje aqui é para você animar você, em nome de Jesus. Mas eu não posso, eu gosto de fazer série, né? Então eu estou fazendo uma série de Hebreus agora. Eu falei aqui sobre Hebreus, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, hoje eu quero falar um pouquinho do 6, rapidinho. Mas antes quero dizer por que o autor de Hebreus escreveu essa carta aos Hebreus. Eram judeus convertidos ao cristianismo, eles estavam sendo perseguidos, maltratados. E você também, muitas vezes, é perseguido e maltratado pelo inferno, pelo diabo. Um dia, quem sabe, virá uma perseguição, espero que não, mas pelo que se vê, virá. E você pode ser perseguido, ser roubado nos seus bens, nas suas coisas materiais. E aí o diabo vai falar, olha, eu falei para você que não valia a pena, você está enrolado agora, perdeu isso, tomaram a tua casa, vão te prender, só porque você falou isso, só porque você é crente, olha o que estão fazendo. Vocês iam ouvir na internet um pastor pregando na avenida, talvez o cara deve ter falado um monte de coisa, espancado, porque estava falando de Jesus Cristo. As pessoas estão, muitas pessoas em alguns países são presas porque falam do amor de Deus. Eles acham que o amor, na Coreia do Norte, por exemplo, fala de ter Bíblia é preso, entende? E aqueles cristãos estavam sendo tentados a voltar à prática do Velho Testamento. Então o autor de Hebreus, que ninguém sabe quem é, na minha opinião, é Paulo, ele escreve essa carta a essas pessoas para dizer a eles que não podem voltar atrás, não podem desistir. Que você pode desistir da bandeira da aliança do Velho Testamento, mas agora você não pode desistir da bandeira da nova aliança, que é amar ao próximo, amar a Deus e fazer discípulos. Que é muito melhor, infinitamente melhor. Amém, querido? E nós estamos nesse negócio. Para não desistir, amém? Para não desistir. E eu falei, quando eu falei sobre o capítulo 1, vou só dizer rapidamente aqui, nós falamos sobre a supremacia de Cristo. Deixar bem claro, Hebreus, Cristo é supremo, não há ninguém maior do que Ele. Não há ninguém que tenha uma palavra melhor do que Cristo. Não há ninguém que tenha sabedoria maior que Jesus. Não há outro Salvador, não há ninguém maior. Ele é supremo. E nós dissemos nesse capítulo que Jesus é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata de Deus. E é quem Ele faz a purificação dos nossos pecados. Não há ninguém que possa perdoar como Cristo perdoou. Amém, querido? Ele é o resplendor da glória de Deus. O que o autor de Hebreus está dizendo? Está dizendo o seguinte, olha, você não pode ver Deus. Se você ver Deus, você está fulminado. Deus é santo, você é pecador. Mas Jesus Cristo dignou-se a deixar a sua glória, vir aqui se tornar, assumir um corpo como o nosso, viver como nós, ter as mesmas necessidades que nós, e depois foi à cruz, morreu por nós, em nossos pecados. Quer dizer, Ele é supremo por causa disso, e por muito mais, Ele é Deus. Amém? Você não vê Deus, mas você viu Jesus Cristo. Você não viu Jesus Cristo fisicamente, mas aqui está a palavra dEle. É o Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. João capítulo 1. Quanto dizem amém? Digam glória a Deus. O capítulo 2 de Hebreus, eu falei sobre a supremacia da palavra. Porque a palavra é a palavra de Deus. Jesus Cristo é Deus. E se Ele fala, sendo Ele supremo, a palavra dele, obviamente, é supremo, é suprema. E aqui diz, no capítulo 2, eu disse o seguinte, que devemos ser diligentes na palavra de Deus, atentando, né, fez uma mexida aqui, atentando para viver as verdades que já temos crido. Temos que ser diligentes na palavra de Deus. Este livro, a palavra de Deus, não é um livro comum. Você pode ler, tem muitos livros maravilhosos, estou lendo 2, 3 livros lá, livros maravilhosos, algum eu pulo, não gosto do que está falando, faço ponto de interrogação, não concordo com isso, mas eu nunca fiz um ponto de interrogação na Bíblia, dizendo, eu não concordo com isso, meu Senhor, porque seria muita ousadia minha, seria uma ignorância, uma burrice, eu colocar um ponto de interrogação na Bíblia, não concordo com isso, porque se é a palavra de Deus, a Bíblia é inerrante, porque Deus não erra, amém, querido? E tem gente querendo mudar a Bíblia, falso profeta, seja famoso ou quanto for, é um falso profeta. Vai pesar a mão de Deus sobre os falsos profetas, que banalizaram a palavra de Deus. Você e eu somos guerreiros que temos que honrar pela palavra de Deus e caminhar debaixo dessa bandeira aqui. Amém? Então, assim, o capítulo 2, a salvação só é possível através de Jesus. Não existe outro meio possível, não tem religião, não tem símbolo religioso, não tem santo, não tem Maria, não tem ninguém que possa te salvar.
Nós somos todos dependentes de Deus. Estava pensando, estava no mercado, estava pensando, eu falei, nossa, eu não posso depender da minha esposa, do meu marido, do meu pastor, eu não posso, eu preciso deles e dela, nós precisamos um dos outros, mas a minha salvação não depende do Marcelo, nem de nenhum de vocês, a minha salvação depende de Jesus Cristo de Nazaré, porque todos nós somos seres humanos, ele não, ele é Deus. Entende o que eu quero dizer? E no capítulo, aí fala em Atos 4,12, né? Vou ler aqui. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Quantos entendem que é só Jesus, queridos? Só Jesus. Está tendo de repente eu vejo no Instagram, alguns padres falando, né, que um grande erro dos evangélicos foi dizer só Bíblia, só Bíblia, só Bíblia, só Bíblia, só Bíblia. Porque ele fala, não, a Bíblia tem a tradição da igreja, porque a Bíblia veio da igreja. Meu Deus, meu. Não, a Bíblia veio do coração, Deus soprou a Bíblia, não inspirou, não é inspiração, soprou a Bíblia para os autores que escreveram esta palavra, que é a suprema para a edificação do povo de Deus, para fortalecimento do povo de Deus, como armadura do povo de Deus, para a batalha que o povo de Deus trava dia a dia. Entende o que eu estou falando? Então não há outro, não inventa a moda, a igreja não salva, a instituição não salva, o santo não salva, a Maria não salva, tudo gente do bem, que está no céu, tudo bem, né? Fizeram milagres, mas milagre aconteceu aqui domingo também, passado, com certeza. E vai acontecer muitos outros milagres, porque onde Deus atua, milagres acontecem. Onde a palavra é pregada, Deus atua. Onde as pessoas são submissas à vontade do Senhor, a glória se manifesta. E é isso que nós queremos, ver a glória se manifestando, ao ponto de não saber o que fazer, e quem sabe ficar calado diante de Deus, envolvido na nuvem do Senhor na glória. Esse é o nosso sonho, nossa busca, nossa intenção. Nós não queremos aparecer perante o mundo. Conversava com o Fernando hoje de manhã, né, Fernando? E assim, nós somos fadados ao esquecimento, ou seja, as pessoas vão esquecer de nós. Vão esquecer, se eu voltar na Sara Nossa Terra hoje, tem 10 pessoas que se lembram de mim, fui pastor 14 anos, pastor principal lá, 14 anos naquela igreja, mas não vão se lembrar de mim, porque é normal isso, é natural isso. Mas com certeza, nós que seguimos a Deus debaixo dessa bandeira, seremos lembrados no céu. É mais importante ser lembrado no céu do que na terra. Porque somos lembrados na terra quando produzimos vaidades. Mas somos lembrados no céu quando nos humilhamos diante da poderosa mão de Deus. Capítulo 3, é isso que eu estou? Capítulo 3, eu falei sobre a singularidade de Cristo. Tudo repetido, né? Nesse capítulo, teve uma exortação, e a exortação foi o seguinte, que não sejamos duros de coração, que não desafiemos a Deus, abusando da graça de Deus, olhando para outro lugar que não seja para Jesus Cristo. Que devemos cuidar do nosso coração para que, devido a alguma situação ou circunstância, penetre no nosso coração a semente da dúvida, da incredulidade, e nos afastemos por causa dessa perversidade. Porque a Bíblia chama a incredulidade de perversidade. Diante daquilo que Cristo fez, é uma perversidade. Né? Então preste muita atenção, não seja duro de coração. A dureza de coração separa casais. A dureza de coração maltrata teu filho. A dureza de coração critica o líder, o pastor, e o pastor critica o membro da igreja. A dureza de coração separa-nos um dos outros e nos separa de Deus. Não permita um coração duro, mas tenha um coração macio, onde Deus pode tocar e fazer o que tem que fazer. Amém? No 4º capítulo eu falei sobre um convite mais que especial. Qual que era o convite? É um versículo. Qual que é? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Foi um convite mais especial, dei um toquinho e cheguei um pouquinho lá no capítulo 4. No capítulo 4, eu tentei deixar claro que Cristo é o nosso descanso. Está claro lá, né? Cristo é o nosso descanso, amém, querido? Ele é supremo, a palavra dele é suprema, ele é singular, não há ninguém igual a ele. E aí ele te convida, olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O único lugar do mundo que você pode entregar suas dores, seu peso, seu sofrimento, sua depressão, sua doença, sua enfermidade, ter a certeza que pode acontecer alguma coisa de bom, é a igreja de Jesus Cristo.
Eu falei, igreja de Jesus Cristo. Não é a igreja do pastor Hugo, do pastor Zé, minha. Não é a igreja daquele, simplesmente porque está debaixo de um símbolo. Mas é a igreja de Jesus Cristo. Você vem aqui e derrama o teu coração. Com fé. Alguma coisa acontece. Você pode até voltar para tocar do mesmo jeito, doente. Mas uma paz entra no teu coração. Uma convicção entra no teu coração. Eu lembro de Paulo, que disse o seguinte, que ele foi arrebatado ao terceiro céu. E ele chegou lá no céu e viu coisas inefáveis, que foi-lhe proibido de falar para as pessoas, porque talvez ninguém ia acreditar. Mas ele falou assim, olha, eu recebi um espinho na carne. O espinho na carne para me esbofetear, é o Satanás, para que eu não me ensoberbecesse. Paulo tinha um problema, ou na minha interpretação, eu acho que ele recebeu os problemas no terceiro céu. Deus falou assim, olha, você está recebendo uma visão maravilhosa aqui, você está recebendo algo que ninguém recebeu, e o risco de você ficar um soberbão é muito grande, então eu vou te colocar um espinho na cara, para você nunca se esquecer de que você não é nada, Paulo. Que Deus é tudo na sua vida. E quando ele reclamou para que fosse tirado o espinho na carne, qual foi a resposta? A minha graça te basta. Então, irmãos, se você vier aqui um dia na igreja, doente, com um problema muito sério, clamar ao Senhor, chorando de joelho, e todo mundo clamar sobre você, e você for embora doente, lembre-se, a graça de Deus basta. Ainda que você mora daquela enfermidade, o que importa é a graça de Deus, porque o teu corpo vai para a terra, mas o teu espírito volta a Deus que o deu. Porque você foi alcançado pela graça. Então, a graça nos é plenamente suficiente, não precisa de mais nada. Então, um convite, vinde a mim, vinde a mim, vinde. Jesus olha para a multidão, tem compaixão, fala, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Oh, que coisa maravilhosa. Tivemos aqui, cantamos um louvor maravilhoso. Participando, entramos. Aqui não é o pessoal que fez o louvor, o pessoal dirigiu, mas toda a igreja entrou como se fôssemos um grande coral. E os céus abriu, e Jesus olhou para nós. E aí Jesus fala assim, fala para esse povo que ele pode vir a mim, cansado, oprimido, cheio de pecado, porque se ele tiver fé, os seus pecados serão apagados, e eu jamais me esquecerei, eu me esquecerei deles. Amém, querido? Fala glória a Deus. Aí foi para o capítulo 5, e eu falei do inferno para o céu. Coloquei uma imagem, todo mundo caindo no inferno. Os meus vídeos são meio dramáticos, né? Não sou... Aí do inferno para o céu. Nesse capítulo 5 de Hebreus, nós vimos lá que o sacrifício vicário de Jesus, substitutivo de Jesus, ele é totalmente suficiente. Ele se tornou, pelo seu sacrifício na cruz, eu escrevi aqui, a nossa garantia por uma aliança superior à aliança do Velho Testamento e superior a muitas outras alianças. Então, o sacrifício de Jesus estabeleceu uma nova aliança. Ele fala, estabeleci uma nova aliança através do meu sangue. Através do meu sangue. É por isso que nós tomamos a ceia, em memória daquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Você entende? Muito bom. E o que nós nos tornamos, então, lá no capítulo 5, com o sacrifício substitutivo de Jesus? Substitutivo por quê? Porque se ele não fosse a cruz, você teria que ir. É você e eu que teríamos que estar naquela cruz crucificado. Ele veio e morreu na cruz em nosso lugar. Meu Deus, a gente fala sempre isso, mas parece que não penetra no nosso coração. Ele morreu por mim. Ele pagou o preço do nosso pecado. Se isso não tivesse acontecido, você e eu estaríamos irremediavelmente condenados eternamente no inferno. E com justiça. Com justiça. Deus teria sido muito justo, né? Nós nos tornamos com esse sacrifício herdeiros de um reino universal. Vamos repetir? Fala, eu faço parte de um reino inabalável. Inabalável. Fala, inabalável. O que é inabalável? Nada abala esse reino. Nada destrói esse reino. Nada, nada. Ele é inabalável. Porque o rei é o Senhor Jesus Cristo. Nós nos tornamos também membros da família de Deus. Parece pouco para você? Membros da família de Deus. Ele tomou-nos da lama do pecado, Ele tomou-nos lá do charco do inferno,
deu-nos um banho de sangue, incluiu-nos na sua família, e disse, olha, filho amado, senta comigo à mesa. Fantástico. Lembra do filho pródigo? Mesma coisa. Foi isso que Jesus Cristo fez através do seu sacrifício. E também, ele nos tornou livres de qualquer condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está lá em Romanos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu sei que o diabo fica falando para mim e para você toda hora que você não é convertido, que você é um pecador, que você fez isso lá no passado, que você fez aquilo outro no passado, que você tem pensamentos malucos na sua cabeça, impuros da tua cabeça. Mas diga uma coisa, eu rejeito todos esses pensamentos, todos os meus pecados, confesso diante de Deus e declaro para o diabo, já fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Amém, querido? Você é salvo, mas você tem que aceitar Jesus e viver debaixo dessa bandeira. Debaixo dessa bandeira. E agora, vamos lá rapidinho, então. Capítulo 6. Nesse capítulo, na minha Bíblia, tem algumas divisões claras aqui, né? Eu vou lendo o texto e vou falando para vocês. Eu não inventei isso, não. Eu só copiei da Bíblia, tá? Essa caneca está pela metade. Alguém bebeu? Não, porque de repente o Hugo passou aqui e bebeu. É complicado, né? É verdade. Muito bem. Aqui no capítulo 6, vou ler aqui do versículo de 1 a 3, fala assim, por isso, ele vem contando a história, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. O que o autor está dizendo aqui? O que isso quer dizer para nós? Ele está dizendo assim, gente, o negócio é o seguinte, vocês já sabem sobre o batismo? Quantos já foram batizados aqui? Tá. Então, o batismo é bom, o batismo inclui você. O batismo é uma coisa que mostra para o mundo todo que você mudou do Senhor. Agora, meu Senhor é Jesus, Satanás, né? Não é para as pessoas somente, mas é para o diabo. Satanás, está vendo, Satanás? Você era meu dono, não é mais. Eu acreditei em Jesus, na obra de Jesus, sou lavado pelo sangue do Cordeiro e passei pelo batismo. Falando rápido para caramba, né? Muito bem. É para não perder o fio da meada, porque quando perde, dura a chave. Ok. O que está dizendo aqui é o seguinte, o autor está dizendo, gente, batismo é legal, temos que ensinar sobre o batismo, vamos ensinar sobre o batismo. Arrependimento, né, de obras mortas, você tem que arrepender dos seus pecados e tal, tem que vir mesmo. O que mais ele fala aqui? Da fé em Deus, tem que ter fé em Deus. Você aprendeu sobre isso? Não aprendeu, irmão? Tem que ter fé em Deus, você vai ter fé em quem? Tem gente que tem mais fé no capeta do que em Deus. O capeta fala assim, você vai morrer, você acredita. Deus fala, você vai viver, será? É igual santista. Santista fala, o Santos vai ganhar, será? Palmeirense é diferente. Palmeiras vai ganhar, tu vai. Tá, vamos ser palmeirense por uma vez na vida. Perdeu ontem. Se lascou ontem. Então, ensino o batismo, imposição de mãos, impõe as mãos, poder vem nas pessoas. Não é para empurrar o cara, mas creia, com a imposição de mãos, a unção de Deus vem sobre. Aprendemos sobre isso, agora vamos dar um passinho a mais. A exortação aqui é, gente, vocês estão em cima desses negócios importantes até hoje, mas que tal a gente dar um passinho a mais e a gente progredir, a gente caminhar para frente, a gente buscar um pouco mais do conhecimento de Deus, que tal a gente meditar um pouco mais na palavra, que tal a gente descobrir que Deus é bom, na experiência, que Jesus Cristo realmente é o Salvador, não precisa mais ficar lamuriando pecados que você cometeu no passado, que foram pagos na cruz. Então, ele está nos desafiando aqui a irmos à frente. Está na hora, então, querido, de darmos mais um passo à prática daquilo que já aprendemos. Está na hora de nós enfrentarmos o mundo como novas criaturas que sou. Falei, sou nova criatura. 2 Coríntios 5,17, né? Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo na tua vida. Ah, mas está tudo igual. Está tudo igual aos teus olhos, mas aos olhos de Deus você é uma nova criatura. Você precisa crer naquilo que Deus vê em você, não aquilo que a tua carne sente ou percebe. E aí vai por aqui afora, né? Então está na hora também de expressarmos a nossa fé publicamente com convicção. Tempo atrás tinha gente que comprava uma pastinha para ir na igreja.
tempo que não tinha celular, para não mostrar a Bíblia, então ia de pastinha. Os crentes tinham vergonha de que caminhava com a Bíblia. Diz que era desodorante de crente, a turma falava. Hoje a turma, olha, foi fácil, né? Você pega o celular, põe no bolso e vai embora. Está na hora de todo mundo saber onde você vive, no seu bairro, na sua comunidade, na escola, no trabalho, que você é crente em Jesus Cristo, lavado pelo sangue do Cordeiro. Imperfeito é verdade, mas crente em Jesus Cristo. Precisa ter convicção da tua fé. Tá? É isso que o autor está dizendo. Vamos crescer, gente. Ergue a cabeça, olha para o mundo e fala assim, olha, eu sou filho de Deus, amado de Deus. Pode me acusar de que foi nenhuma condenação pesa sobre mim. Porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Jesus habita em mim, o Espírito habita em mim. Amém? Beleza? Ok. E por que ele pede para que avancemos e cresçamos e prossigamos? Porque nós estamos em meio a uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual que está se travando aí. E nenhum de nós está fora dela. Se você prossegue, se você cresce, se você se alimenta, se você se fortalece, porque nenhum soldado fraco, doente, nenhuma pessoa doente pode ir para a guerra, não aguenta. Nenhum velho como eu não vai para a guerra mais. Mas eu ainda, se eu for, eu dou no couro mais do que muitos jovens molenga por aí, que só fica no celular, não joga bola mais. Né, Zé? Ninguém joga bola mais. Que coisa. Entendeu? Então, você precisa vir e prosseguir e crescer na caminhada cristã por causa da guerra. Vocês percebem que no mundo tem uma guerra espiritual? Esse negócio de direita e esquerda é guerra espiritual. Guerra espiritual. O que nós temos que fazer na guerra espiritual? Nos fortalecermos como cristãos e nos posicionarmos em Cristo Jesus, defender a bandeira de Cristo, não a nossa bandeira, não a nossa ideologia, a ideologia de Cristo, da palavra de Deus. E se você não ficar forte, você vai ser engolido nessa guerra. Aí vai. Do versículo 4 ao 8, deixa eu ler para vocês. 4 ao 8. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição. E o seu fim é ser queimada. É ser queimada. Até aí, né? Que eu falei? Esse texto é um texto de difícil explicação. Muitas pessoas discutem sobre a perda da salvação em cima desse texto. Perde ou não perde a salvação? Perde ou não perde? Eu fiquei confuso, falei, não vou nem mexer nesse negócio, porque eu não vou saber explicar. Então, aquilo que você não sabe explicar, não sabe resolver, nem mexe, nem se mexe. É como dar ordem para um filho, sabendo que aquela ordem não vai ser obedecida, vai passar vergonha. Né? É como desobedecer a esposa, obedece. Você vai ser mais feliz. Então, queridos, eu não vou entrar nesse aspecto. Eu já estava pensando sobre isso. A gente perde ou não perde a salvação? Eu acho que não perde, você joga fora. A salvação é como que você recebesse uma credencial para entrar no céu e fazer parte da família de Deus. Está aqui a minha credencial, filho de Deus, número tal, tal, e você vai no céu. Está aqui, São Pedro, está aqui a minha credencial, eu vou sentar na minha, pode sentar, o seu lugar está reservado, tal, tal. Agora, se eu jogar fora essa credencial, Deus não tira a salvação. Você que joga fora. É a minha interpretação. Digam o que quiserem, cada um tem a sua. Mas aqui está falando especialmente, querido, dos perigos espirituais a que aqueles cristãos estavam incorrendo, por ainda estarem cultivando as coisas básicas do cristianismo que são importantes, mas eles não tinham progredido. Quem não cresce, quem não progride na vida espiritual, quem não lê a Bíblia sistematicamente, quem não ora, quem não medita na palavra, quem não frequenta as reuniões dos crentes, dos santos, essa pessoa permanece fraca, entendeu? Permanece fraca e incorre na possibilidade de ser ludibriado e assediado pelo diabo, caindo em desânimo e desistindo da fé.
né? E existem muitos falsos mestres nos dias de hoje, como existia naquela época. Lá naquela época, os judeus ortodoxos queriam que eles deixassem o cristianismo, ou então que misturar o cristianismo da nova aliança com as práticas das coisas da velha aliança. Hoje em dia é mais descarada a coisa, a turma já quer banalizar as coisas de Deus, né? Ok. Então, o que o autor, na minha concepção, está dizendo? Vou ler para vocês. Ele está dizendo que é impossível que essas pessoas se salvem. Por quê? Depois de terem a mente iluminada, você vem aqui na igreja e você percebe que a presença de Deus está aqui. E você olha, legal isso. Depois de terem aprendido que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você vem aqui, é verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Depois de ter o Espírito Santo trabalhado, tentado convencer essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E assim mesmo, essa pessoa vai embora, volta as costas para Deus, abusa da graça de Deus, não quero saber desse negócio, não. Uma vez, eu lembro de muitos anos, 50 anos atrás, evangelizando uma menina, que era minha funcionária na Roma, mais de 50 anos, sei lá quanto tempo atrás, nem sei quantos anos eu tenho, uns 60 anos atrás, mais ou menos, uma funcionária minha na Roma, eu falei de Jesus para ela, e ela falou assim, olha, eu sou muito nova ainda, quando eu ficar mais velha, eu falei de Jesus, do amor de Deus, que ela precisava se arrepender dos pecados da vida dela, entregar o coração a Jesus. Ela falou assim, eu sou muito nova ainda. Quando eu ficar mais velhinha, não tiver mais o mundo para eu desfrutar, não conseguir mais desfrutar das coisas deste mundo, aí eu vou para a igreja. Abusou da graça de Deus, ouviu a palavra e não aceitou a Jesus. O que o autor quer dizer aqui é o seguinte, essas pessoas que imaginam que poderão se recorrer a Deus lá na frente, abusando da graça e voltando a Deus lá na frente, estão como que esperando um novo Cristo que morra por ela. Não tem, é só um. Então, se você está aqui hoje e ainda não entregou o seu coração a Jesus, essa é a tua oportunidade. Porque se você deixar para amanhã, você pode morrer essa noite. E aí, como que fica? Amém, queridos? Eu lembro aqui, lá em Gênesis capítulo 19, 26, da mulher de Ló. Ló estava lá em Sodoma. Deus falou com Abraão, vai lá e tira Ló de lá, com seus parentes, seus amigos e tal. Tira Ló de lá, porque eu vou destruir aquele negócio, aquele mundo, aquela cidade apodrecida. E aí, Abraão foi, os anjos foram e tal, e eles saíram de lá, estavam indo embora, fugindo, fogo caindo, e a mulher de Ló faz o quê? Abusa da graça. Ela olha para trás. O que aconteceu com ela? Virou uma estátua de sal. Não queira ser uma estátua de sal. Porque há coisa melhor para você do que ser uma estátua de sal. Amém, queridos? E do 9 a 12, rapidinho, do 9 a 12, fala o seguinte, quanto a vós outros, todavia, ó amado, estamos persuadidos das coisas que são melhores, pertencentes à salvação. Ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da salvação, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Vamos lá, do 12. Fala aqui das melhores coisas pertencentes à salvação. Por isso, vale a pena o esforço para progredir. Amém, querido? Vale a pena o esforço para progredir. Então, Deus não é injusto para esquecer do seu amor por Ele, da sua entrega por Ele, do seu louvor que se faz para Ele, do tempo de ensaio que você ensaia para glorificar Deus, sempre para Ele, do amor ao próximo, do seu empenho para fazer discípulo. Ele não é injusto para esquecer. Agora, faça isso com cada dia mais, com mais diligência. Não fique indolente, preguiçoso, achando que já fez o que tem que fazer. Não tem idade para trabalhar no reino de Deus. E Deus não é injusto. Deus vai recompensar você e vale a pena. E do 13 a 20, eu estou correndo aqui. 13 a 20, está falando da imutabilidade das promessas de Deus. Diz aqui, pois quando Deus, o 13,
quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Que palavra, né? Certamente te abençoarei e te multiplicarei. Deus falou isso para Abraão. Seja fiel, progrida, cresça, faça, seja ativo no reino de Deus, para a glória de Deus, e certamente te abençoarei e te multiplicarei. E continua, e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, que é o Isaque, né? Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, que sou eu e você, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. Há um juramento de Deus aqui. Há um juramento de Deus, eu amo vocês e vou amar até o fim. Ele falou isso para os discípulos. Amém, queridos? É um juramento. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos. O que é o forte alento? É revigore-se com essas promessas. Revigore-se com as promessas de Deus que estão na palavra. De repente você pode receber uma palavra de um líder, de um pastor, ok, se estiver de acordo com a Bíblia, tome aquilo como real na sua vida, mas das promessas de Deus na palavra, pode ter certeza, elas acontecerão na nossa vida. Então, revigore-se nisso. Nós, fortalece nós que já corremos para o refúgio, que é Cristo, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do mar, onde Jesus, como precursor, quer dizer, foi antes, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é o nosso sumo sacerdote, amém? Você lembra da história do sacerdote do Velho Testamento? Não, agora Jesus entrou lá. O véu se partiu de alto a baixo, você pode entrar no Santo dos Santos. Ok. Aqui a palavra é de ânimo àqueles que conhecem e têm a certeza das promessas de Deus, que se revigorem na sua fé em Jesus Cristo. Amém? Ok. Eu quero dar algumas aplicações, passar um vídeo meio longo, de uns 3 minutos mais ou menos, mas eu sei que vocês gostam de vídeo. Quanto gosta de vídeo? Eu adoro quando passa vídeo. A gente está cansado de ouvir o pastor falar, né? Pô, esse cara não termina não, aí vem um vídeo. Aí ele gosta de vídeo. Fala assim, vídeo é bom. Mas os meus vídeos são cruéis. Mas eu quero dar as aplicações rapidinho. Primeira aplicação desse texto todo aqui. Decida hoje a dar passos para progredir na sua vida espiritual. Decida, tudo é decisão. Tudo, ninguém vai ficar cobrando você. Você recebeu lá o folhetinho para ler a Bíblia no ano, você vai receber lá, e aí ninguém vai cobrar, já leu? Eu já li a Bíblia todinha ano passado, estou terminando de ler a Bíblia da versão 2025. Vocês perceberam que eu estou com a versão 2025 aqui, né? Viu? A versão 2026 eu vou pintar o cabelo. Ai não, né, irmão? Não tem nem cabelo, é demais. Então, é assim, como que você vai crescer? Através da leitura e meditação da palavra. Eu leio porque tenho mais tempo que você. Mas quando eu tinha menos tempo que você, eu levantava às 5 horas da manhã. Tem gente aqui, e está certíssimo, levanta às 5 horas da manhã para treinar na academia. Está certíssimo. Ok? Através da leitura, estudo e meditação da palavra, diariamente, empenhe-se para estar presente em todos os cultos. Não só nos cultos, mas em todas as outras atividades. Tivemos um tempo de oração hoje lá no salão, não sei quantas pessoas tinha, mais de 50. Primoroso, maravilhoso. Eu falei para o Hugo, você quer um avivamento? Mantenha esse tempo de oração. Todo avivamento foi 2, 3 pessoas que oraram. E eu nem sou bom em oração, mas Deus é misericordioso. A nossa oraçãozinha desse tamanhozinho, Deus faz um milagrão. Quer transformação, quer mudar o mundo, quer transformar a nossa região, sem oração, sem crescer, sem se empenhar, sem meditar na palavra, sem frequentar os cultos, sem frequentar uma célula. Então, meu irmão, sinto muito, vai ficar raquito que fraquinho. E aqui eu digo também, faça parte de uma nossa célula. Eu sei que para muita gente é difícil, mas dentro do possível, faça parte de uma célula. O pastor não vai te pastorear como devidamente deve ser feito.
mas você vai ser pastoreado na célula. Eu sei que muitas vezes é chato ir na célula, é cansativo ir na célula, o líder é um cara meia boca, mas Deus é boca inteira. Deus é bom, você vai lá, e aí está ruim, e você abre a boca, e Deus usa você para abençoar o irmão. Amém, querido? E aí a gente faz aquela comunhão maravilhosa também, que fala, pô, você é bom demais. Então, eu vou falar aqui de Josué. Então, Josué 1,8 fala assim, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho. Deus fala para Josué. Josué estava numa batalha, ia iniciar uma batalha. Então, para crescer, tem que ir à palavra, tem que ir à oração, tem que ter a comunhão, tem que ter um monte de coisa. Viu? Segundo lugar, segunda aplicação, seja perseverante, lute contra o desânimo, resista à carne e guarde a sua mente das investidas do diabo. O diabo tentou fazer o próprio Jesus desistir do propósito dele. Imagina o que o diabo planeja contra mim, contra você, que nem estamos longe de parecer com Jesus. Imagina. E aí Tiago fala assim, capítulo 4, versículo 7 e 8, partinha, primeira parte. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Terceira aplicação, pratique os frutos de um cristão normal. Não é de um cristão sobrenatural, não é do bispo apóstolo XYZ, porque a gente tem uns caras que se olham assim e falam, esse cara é bom demais. Querido, bom é aquele que pratica os frutos do Espírito, o fruto do Espírito de um cristão normal, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Este é o normal de um cristão verdadeiro, vive isso com naturalidade. Estou longe disso, mas eu caminho para isso. Você também está longe disso, mas vamos caminhar para isso. Comece dentro da sua casa. Amém? Quarto, tome muito cuidado para que as coisas de Deus não se tornem comum na sua vida. Tome muito cuidado para as coisas de Deus não se tornem comum na sua vida. Que esse livro não se torne um livro comum, que vira o culto, não se torne uma prática religiosa chata, que ir à célula. Não, considere isso com muito valor. 2 Samuel 6, 6 e 7, tem uma história interessante. É quando Davi, depois de 20 anos, manda buscar a arca que estava na casa de Abinadab. E aí, eles colocaram a arca em cima de um carroção, né? E já estava errado. E aí os bois estão indo, o carroção pendeu, Uzá é um cara lá, foi segurar a arca. Pô, tá certo, vou segurar a arca, vai cair a arca de Deus. Vou ler o texto. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por essa irreverência, e morreu ali, junto à arca de Deus. Esse Uzá, Aiô e Uzá, eram filhos de Abinadab. A arca ficou 20 anos lá. 20 anos, a arca ali, põe a arca aqui, tira o pó da arca, não sei o quê. A arca ficou um móvel comum na casa dele. E quando a arca pendeu, o que tem, ainda vamos segurar. Tornou-se comum. Não deixe que as coisas de Deus tornem-se comum para você. Porque Uzá foi fulminado. Porque as coisas de Deus tornaram-se comum para ele. Que bom que você acompanhou esse culto online junto com a gente. Eu quero te convidar a ir mais profundo, a ir além. Nós queremos estar junto com você em família. Então pegue seu celular, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que vai aparecer na tela. Ali você vai encontrar mais informações sobre as células. Nós queremos nos conectar com você. Que o Senhor te abençoe e tenha uma excelente semana.